Hoje eu vim contar um pouco como funciona a questão do lixo aqui na Holanda. Eu tinha ficado pensando assim, se eu fazia um vídeo falando de lixo, que é uma coisa assim meio, né, lixo. Mas aí de repente eu estava prestando atenção e vi que nessas questões, às vezes que parece coisa assim muito do dia a dia, também tem questões bem culturais e que falam bastante sobre o funcionamento das cidades, o funcionamento do país, enfim. E aí por isso que eu resolvi fazer um vídeo sobre essa questão do lixo, como é que a Holanda trata o lixo, né? E primeiro de tudo, tudo que fala, por exemplo, de meio ambiente tem um envolvimento não só da Holanda como um país, mas da União Europeia em geral. E até eu fiquei pensando se não valia a pena fazer um vídeo explicando um pouco sobre a União Europeia, que a União Europeia é mais do que simplesmente o euro, né? Que eu, antes de vir morar aqui, não tinha uma visão aprofundada do que é a União Europeia, que é uma coisa bem complexa, na verdade. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, me fala aqui nos comentários, ou sobre qualquer outro assunto que você queira saber sobre a Holanda, sobre a União Europeia, sobre a Europa em geral, que eu vou correr atrás. Do que eu não souber, eu corro atrás, do que eu sei, eu venho aqui contar. Mas deixa aí nos comentários se você tem sugestões de vídeos. Mas tudo que fala de meio ambiente, de ecologia, vamos dizer assim, né? Também, envolve também a União Europeia, né? Então a questão do lixo, por exemplo, é uma coisa que tem o esforço de cada país de fazer a coleta de lixo e a destinação dos resíduos de uma maneira, da melhor maneira possível, mas também tem metas e questões que são definidas a nível de União Europeia, que é uma coisa mais acima de todos, né? Que é uma coisa para todos os países. Então, a Holanda tem uma maneira bem interessante de lidar com o lixo. Então, a gente tem uma cultura bastante forte de coleta seletiva aqui, né? E no Brasil era uma coisa meio, né? Se você quiser fazer ser ecologicamente correto, você faz. Aqui é um pouco mais assim, todo mundo tem que fazer a sua parte. Toda a coleta de lixo aqui é feito no que eles chamam de container subterrâneo. Então, na verdade, você olhando assim na rua, é uma lata de lixo que tem uma basezinha em volta e você vai lá e coloca lá dentro. Mas, na verdade, embaixo, né, abaixo do solo tem um container mesmo, que vai acumulando esse lixo. Então isso é uma coisa muito bacana, porque aí evita o que acontece no Brasil de você colocar o lixo para fora, você coloca na calçada de casa e às vezes você põe 8 horas da manhã, o lixeiro vai passar às 10 da noite e o lixo fica lá o dia inteiro tomando sol, às vezes o cachorro vai lá, rasga o saco e espalha lixo para tudo quanto é lado, fica aquele lixo exposto, né? Aqui com container subterrâneo, o lixo fica embaixo da terra, então fica protegido, a gente não vê, não fica cheiro e também evita de acontecer de algum animal, de alguém lá rasgar o lixo, né? Ah, mas Aline, todo mundo coloca o lixo no container bonitinho? Claro que não, né? Porque a gente acha que primeiro mundo, então as pessoas são muito civilizadas, não é verdade, nem todo mundo é civilizado aqui não. E acontece das pessoas não colocarem dentro da lixeira, porque às vezes é alguma coisa que não cabe nesse sistema da lixeira e a pessoa deixa do lado. Isso é permitido? Não é permitido. Se você for pego fazendo isso, você pode tomar uma multa de 90 euros. Esse valor varia um pouco de cidade para cidade, acho que às vezes até de bairros, mas é em torno disso, é uma multa bem pesada. Não é a coisa mais fácil do mundo você ser pego, porque depende de estar passando uma fiscalização enquanto você está fazendo errado, né? Então não é uma coisa assim que eu acho que se pratique muito, mas deve acontecer, porque de vez em quando tem um mal educado e bastante azarado que resolve fazer isso quando a fiscalização está passando. Mas, em geral, não faça isso, não seja essa pessoa. Se você mora na Holanda, não faça isso, porque eu já vi o coletor de lixo, que aqui é um pouco diferente também, é um caminhão que recolhe a lixeira, né? O caminhão tem um braço assim que encaixa nessa parte de cima da lixeira, põe essa lixeira em cima do caminhão, da caçamba do caminhão, e aí quando ela desce tem uma engrenagemzinha que abre o fundo dela, daí cai tudo dentro do caminhão e depois volta, põe no lugar de novo. E quando o lixeiro chega, né, o cara que trabalha com a coleta de lixo chega e tem coisas em volta, ele tem que recolher essas coisas em volta, né? Ele não recolhe para o caminhão, mas ele tem que espaçar essas coisas, senão ele vai levantar a lixeira, vai cair tudo, vai dar um acidente, vai acertar o caminhão, sei lá o que vai acontecer. E eles costumam ficar bem putos, porque uma vez eu vi um cara que recolhendo o container aqui da rua e tinham deixado uma bicicleta do lado do container. E eu vi o cara do caminhão chutando a bicicleta, xingando, ele tava bem bravo.
Então, isso atrasa o dia deles, né? Porque aqui é tudo muito produtividade, principalmente coisas que envolvem mão de obra, é muito produtividade. Eles têm uma meta de lixeiras para fazer por dia em X tempo, então cada vez que ele tem que parar e tirar as coisas que estão em volta da lixeira que não deveriam estar lá, ele perde tempo. Ah, mas e como então que eu faço para descartar as coisas grandes? As coisas grandes, que nem você tem um móvel para descartar que está quebrado, aparelhos eletrônicos, tem algumas coisas. Os pequenos eletrônicos, então, por exemplo, você tem um secador de cabelo que não funciona mais. Isso aí, normalmente no mercado, em algumas lojas, principalmente lojas de eletrônico, tem um lugar para você descartar o que eles chamam de pequenos eletrônicos, que são essas coisas que não são muito grandes e que você pode descartar. Inclusive no supermercado tem sempre um lugar para você descartar pilha usada, que é para também dar a destinação correta para esse tipo de coisa. Agora, coisas maiores, tipo um móvel, a prefeitura aqui de Groningen, não sei se é uma coisa só daqui ou se é na Holanda inteira, mas a prefeitura aqui permite que você ligue para eles e peça para eles virem retirar. Eles vão ver na agenda que dia que vai passar no seu bairro para retirar as coisas grandes. E você pode fazer isso de graça, acho que se não me engano 2 vezes por ano você pode solicitar esse serviço de graça. Mais que isso, aí você tem que pagar alguma coisa, se não me engano é por volta de uns 30 euros. Outra solução é você levar, então se você tem um carro, dá para você levar até alguns pontos de coleta, na verdade é a empresa de lixo, né? Você pode levar até lá e dar a destinação para isso, tanto para coisas grandes como móveis, ou às vezes tem gente que resolve, por exemplo, renovar o jardim, aí corta muita planta, corta a árvore do jardim, aí é muita coisa para você descartar no lixo, você pode levar nesse lugar que eles também dão a destinação correta. Então não é nem só de você jogar no lixo, caber ou não caber no lixo. Quando você leva, por exemplo, o resto de planta para esse lugar onde eles fazem a coleta, eles normalmente vão dar uma destinação correta para aquela planta. Ou seja, uma coisa que eu achei muito cultural, achei muito estranho quando eu mudei para cá, é que no Natal, as pessoas compram árvore de Natal de verdade, o pinheiro de Natal de verdade, não uma árvore fake. Só que quando você vai na loja, você vê aquela monte de árvore cortada, que tipo, estava plantada no chão em algum lugar, aí eles vão lá, cortam, e vende ela só a árvore, sem raiz, cortada. E aí as pessoas põem-se em casa durante a época do Natal e depois, quando chega na primeira semana de janeiro, que já passou as festas, eles descartam, joga fora. E eu achei assim tão triste, porque tipo, você vai lá, corta a árvore, vai ficar um mês dentro de casa no Natal e depois joga fora. Mas aí eu comecei a ler sobre, e o que sempre acontece também nessa época do ano? Lá mais ou menos assim, entre o dia 5 e 10 do mês de janeiro, a prefeitura sempre anuncia que dia que ela vai passar recolhendo as árvores. Então ela é um caminhão que só recolhe plantas e árvores. Então até se tiver outras plantas para recolher nesse dia, você pode colocar junto. Mas eles recolhem, é o dia que passa recolhendo as árvores de Natal, para você ver como as pessoas fazem bastante isso aqui, como é bastante cultural. E aí o que a prefeitura faz? Ela pega essas árvores, ela tritura essas árvores e esse trituradinho, né, esse estoquinho que eles trituraram da árvore, eles colocam em florestas, eles usam como adubo, então eles dão uma destinação, não é simplesmente jogar fora e dane-se. Então me deu assim um pouco mais de alento que pelo menos as árvores estão sendo usadas para alguma coisa, né, orgânica, biológica e não simplesmente jogada no lixo. Fora isso, tem o que eu chamo da coleta básica, da coleta seletiva básica, que todo bairro tem uma lixeira, um container subterrâneo para coletar papel e vidro, porque também são coisas que eles reciclam, que vão para reciclagem. E é muito interessante, né? Porque vidro eles separam um container é só para vidros transparente, branco, e o outro é para as outras cores, os vidros verdes, os vidros marrom. E quando você compra no mercado garrafinhas de vidro, principalmente cerveja, essas coisas, tem algumas garrafinhas que estão escritas Stasi-Held, que são, você paga, é um retornável, né? Você paga um valor lá, alguns centavos pelo vasilhame, e depois você volta no mercado, entrega essa garrafinha lá, tem uma maquininha que você põe lá dentro e você recebe esse dinheiro de volta. Tem algumas garrafas de plástico que também são Stasi-Held, mas em geral, muitas das garrafas de vidro, algumas são Stasi-Held que você paga, mas são retornáveis e você recebe o dinheiro de volta,
e outras você descarta nesse container que recebe o vidro e que depois esse vidro vai para reciclagem, vai ser usado de novo de alguma forma. O papelão é uma coisa bastante interessante aqui, porque tem o container de papelão, então é como se fosse uma lixeira e tem um espaço limitado, que é mais ou menos assim, um quadrado mais ou menos assim. E o que acontece? Muita gente vai lá descartar papelão, leva uma caixa de papelão cheia de papel e coisas dentro, descarta direitinho lá no buraco da lixeira, aí sobra aquela caixa maior que não cabe no buraco da lixeira, que para caber você teria que abrir a caixa ou cortar ela para você poder diminuir o tamanho e ela caber no buraco. O que a pessoa resolve fazer, porque se acha muito esperta? Larga a caixa do lado do container, porque fala, mas não é o descarte de papel? Só que o que acontece? Normalmente, essas caixas de papelão, como que ela chega para você? Você compra lá alguma coisa na internet e para despachar para sua casa, eles colocam numa caixa de papelão, colocam uma etiqueta com seu nome, seu endereço, e aí você recebe e pega o que tá lá dentro e depois vai descartar aquela caixa. E aí a pessoa tem a brilhante ideia de deixar a caixa do lado do container, porque tá com preguiça de rasgar a caixa para caber dentro. E deixa do lado. O que acontece muitas vezes? O coletor de lixo, quando vai lá, imagina que ele está puto, que tem um monte de caixa do lado, que não deveria estar do lado, deveria estar dentro. Ele cata aquela caixa com todo amor e carinho da vida dele, coloca do ladinho dele lá no banco do caminhão e leva para a prefeitura. E estando seu nome e seu endereço lá, você vai receber uma multa, porque você colocou lixo fora da lixeira. E eu já vi muita gente reclamando disso, que recebeu uma multa por ter colocado o papel fora do lugar certo, porque é isso que acontece. Eu já vi muita caixa do lado da lixeira com lá a etiqueta, o nome, o endereço, todos os dados. Então esse é um que a prefeitura adora, porque é facinho de mandar a multa e é incontestável, porque, né, posso não ter sido eu que joguei aquela caixa fora, mas, né, se veio de mim e, sei lá, foi meu namorado que fez isso, vamos supor, de qualquer forma a multa tá chegando na casa certa, né? Eu já vi bastante gente reclamar na internet que recebeu multa por causa disso. E aí, fora isso, tem o lixo comum, que aqui tem, assim, uma grande iniciativa, tem várias conversas, várias coisas acontecendo para a gente destinar melhor o plástico. E aqui os mercados têm muito produto de marca própria. Então, por exemplo, o açougue no mercado não é que nem no Brasil, que normalmente você vai lá, o cara pega, né, o quilo que você quer da carne ou do frango e coloca no saquinho e te dá. Não, aqui já vem pré-empacotado. Então tem muitas conversas para diminuir essa quantidade de embalagem de plástico no mercado. Uma das atitudes que vem sendo tomada é de tentar fazer as garrafas PET serem mais Stasi-Held, que hoje são poucas que são Stasi-Held, que são retornáveis, né? Então, uma das coisas que estão tentando fazer, que o governo está forçando os mercados a fazerem, a pensar, é transformar mais garrafas plásticas em Stasi-Held, ou seja, retornável, porque aí são garrafas que são reutilizáveis. E como tem muito produto que é marca própria do mercado, o mercado não está só vendendo, ele também está produzindo, então ele também tem essa responsabilidade de pensar em tudo isso. Mas ainda assim, a gente ainda usa bastante plástico, isso é uma coisa que eu aqui noto também, que eu acabo utilizando bem mais plástico do que eu usava no Brasil, muito pelo hábito, né? Então no Brasil eu comprava um alface inteiro, a gente lava e vai usando. Aqui a gente compra o alface já lavado e cortado, que é muito mais prático, mas aí vem numa embalagem de plástico. E assim por diante, tem muita coisa que pelo próprio hábito acaba vindo numa embalagem de plástico e no Brasil a gente não usava ou usava um saquinho que a gente acabava usando para outras coisas. E aqui é aquela embalagem que não é reutilizável. Mas o que acontece? A priori, como, né, funciona hoje, pode ser que daqui a pouco tempo, até não tão pouco tempo, mas essas coisas mudem um pouco, que tem uma grande discussão em torno, mas o plástico vai para o lixo comum. Estão pensando também em fazer a coleta seletiva de plástico, mas hoje você pode colocar no lixo comum, e aí vai para a cooperativa lá de lixo, que trata o lixo da cidade, eles fazem uma separação do lixo. Então, por exemplo, aqui não tem a coleta seletiva para latinhas, por exemplo. Por quê? Porque quando vai para essa cooperativa de lixo, eles separam as coisas que eventualmente podem ser recicladas e que não são parte daquela outra coleta seletiva que já existe na rua. Então, por exemplo, as latinhas, eles puxam as latinhas, separam as latinhas, dão a destinação adequada para a reciclagem das latinhas,
E o plástico, eles também fazem uma pré-separação do que eventualmente pode ser reciclado e do que não pode. E tudo que não é reciclado, que não pode ser reciclado, é incinerado. Então, boa parte do nosso lixo aqui é incinerado. Que, assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque incinerar também gera uma poluição no ar. Mas que nem a gente faz no Brasil, que a gente faz lá um aterro sanitário, também gera uma poluição danada e acho que é um problema pior do que incinerar. Não sou técnica nisso, sou absolutamente leiga nesse assunto, mas na minha concepção, acho que é um pouco melhor ou menos pior incinerar o lixo do que fazer os aterros sanitários que nem a gente faz no Brasil. Por fim, é uma outra coisa que também tem bastante discussão e que vem tomando algum corpo aqui na cidade, pelo menos. Tem alguns containers para colher resíduos orgânicos, para de repente fazer recompostagem, esse tipo de coisa. Ainda não é uma coisa assim super popular, não é uma coisa que, por exemplo, tenha perto da minha casa, é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas é uma coisa também que é mais delicada, porque, né, para você descartar resíduos orgânicos separado como uma coisa para reciclar ou dar uma destinação diferente, você também não pode pegar num plástico comum, né? Eu morei 3 meses na Itália e eu lembro bem que lá tinha uma cultura mais forte em relação aos resíduos orgânicos, né? E tinha no mercado uma sacolinha específica para você comprar, para você usar nos resíduos orgânicos. Então, quando eu aluguei o apartamento lá, o dono me explicou sobre isso, porque, né, não é todo lugar que faz isso. E que para os resíduos orgânicos tinha essa sacolinha específica que se acabasse eu encontraria no mercado. E ela é uma sacola bio, né? É um plástico, mas ele é um plástico assim mais leitoso. Por quê? Porque ele é um plástico que se decompõe na natureza com mais facilidade. Eu nem sei se é plástico, plástico mesmo, mas enfim, era diferente. Por quê? Porque não adianta nada você recolher um monte de resíduo orgânico para fazer compostagem numa sacola plástica comum, que não se decompõe na natureza. Então, é um assunto mais delicado. Tem questões, tem o que eles chamam de container verde, que é um container para você fazer essa coleta separada. Eu, infelizmente, ainda não faço, porque confesso que estou meio perdida nesse assunto. É uma coisa que eu comecei a pesquisar mais recentemente, porque lembrei dessa coisa na Itália e falei, poxa, por que a gente não faz isso aqui? E aí comecei a pesquisar, vi que tem alguns containers verdes, vi que a prefeitura fala que você pode solicitar um para o seu bairro, mas tem um custo. Enfim, é uma coisa que eu gostaria mais de fazer, fazia na Itália, achava muito legal. Também tem a dificuldade de que quando você começa a coletar só os resíduos orgânicos, é mais fedido. Então na Itália, por exemplo, o que eu fazia? Todo dia lá eu fazia café, eu pegava o café, ia guardando as borras de café, então durante o dia cozinhava, fazia o que eu tinha que fazer, à noite jogava a borra de café. E isso eu conseguia segurar o lixo orgânico um pouco mais dentro de casa, sem ficar fedendo muito, sem juntar bicho. Mas também exige um pouco mais assim dessas técnicas, dessas coisinhas. Parece uma coisa à toa, mas né, exige também um pouco mais, e essas coisas que eu tô tentando ver como eu posso adaptar para de repente começar a fazer a coleta dos resíduos orgânicos. Porque é algo que se fala bastante na Holanda, que a prefeitura daqui da cidade tenta conscientizar a população sobre, que essa questão do lixo depende muito de cada um, né? Que a gente acha que é um país de primeiro mundo, então ninguém joga lixo na rua. Não é verdade. Acontece muito, por exemplo, do meu cachorro achar lixo, comer lixo da rua, porque alguém jogou. Vejo aqui no bairro especificamente, tem muita criança, tem umas escolas aqui por perto, e eu já vi ele saindo da aula, sai na hora do almoço e sai jogando as comidas no chão, e essas comidas que meu cachorro acha. Já vi gente fazendo festa aqui no gramado, aqui na frente, deixando lixo para trás. Então, não é essa mil maravilhas que todo mundo acha que no exterior, imagina, ninguém joga lixo na rua. Não é verdade. É mais limpo que o Brasil? É mais limpo, mas para mim, eu acho que é muito mais por essas questões de ter o container subterrâneo e esse tipo de coisa, do que realmente dizer que a população é super limpa e nunca joga lixo na rua. Acho que a prefeitura também fiscaliza mais, principalmente quando você tem, por exemplo, um mercado lá no centro, tem que deixar tudo muito limpo, muito arrumado, mas são coisas também mais fáceis de fiscalizar. Mas também tem bastante gente mal educada aqui. E digo mais, em Roma, por exemplo, a questão do lixo era um problema, porque tinha muito container, na verdade lá eram umas latonas de lixo gigante, assim, de coleta seletiva. Então no apartamento que eu aluguei lá, tinha todas as coletas seletivas, então tinha plástico, tinha papel, tinha o resíduo orgânico, tinha tudo,
Só que vivia cheio, então vivia gente jogando lixo fora da lata. Uns quarteirões para frente tinha um prédio que toda vez que eu passava lá, tinha um monte de saco de lixo na frente dos containers, porque o container nunca dava conta. E, né, não é uma coisa que um dia, era quase todo dia tinha lixo na rua. Para mim, ter eu comigo, não sei exatamente, mas ter eu comigo que era um misto de falta de educação das pessoas, porque né, você mora lá, você sabe que dia que passa lixeiro, e as pessoas estavam jogando lá qualquer dia, dane-se, não é problema meu. Com a prefeitura, sei lá, que também não faz assim, né, não fiscaliza o suficiente, ou não passa lá para recolher o lixo suficiente. Se tem muito lixo, deveria passar mais vezes. Enfim, então, essa questão do lixo, a gente acha, né, principalmente quando a gente vai viajar, a gente vai nos pontos turísticos, ponto turístico é tudo lindo, maravilhoso. Roma, acho que é um maravilhoso exemplo sobre isso. Que você vai lá no centro, no ponto turístico, a cidade histórica, é tudo limpinho, tudo organizado, você não vê tanto lixo. Quando você sai um pouco dessa parte e vai para os bairros, você começa a ver vários problemas que você não enxerga no centro turístico. E isso acho que é um pouco assim um retrato de quase qualquer lugar no mundo, né? Você só vê realmente os problemas quando você sai do turistão, quando você sai da parte mais turística de cada lugar. E aqui não é tão diferente. Enfim, essa é a história de como mais ou menos funciona a cultura do lixo aqui, né? Não só a parte técnica, mas também a parte mental, como funciona culturalmente a questão, como a gente lida com o lixo aqui. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que o governo está tentando, né, mudar, evoluir, destinar, porque o lixo é um problema em qualquer lugar do mundo. Mas eu acho que é bem interessante a maneira como é feita aqui, porque não é tão opcional fazer a coleta seletiva como é no Brasil. No Brasil é muito opcional, né? No prédio onde eu morava tinha a coleta seletiva, usava isso para vender, porque no Brasil também tem gente que compra lixo para reciclar. A administração do prédio vendia a parte que era reciclável, que dava para vender, e usava para fazer a festa para os funcionários do condomínio. A gente achava muito legal. E era uma forma também de incentivar os moradores a fazer realmente a coleta seletiva. Mas é tudo muito opcional, tem os ecopontos, mas é tudo muito opcional, né? Você faz se você quiser, se não quiser, você não faz nada. Aqui não é tão obrigatório, mas tem uma cultura mais forte de vamos destinar o lixo corretamente, vamos fazer a coleta seletiva, vamos fazer o melhor para o meio ambiente, né? E isso que eu acho a parte mais interessante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário o que você achou sobre isso e muito obrigada por me assistir.